Lembrem do seguinte, a gente tem então, ó, Renascimento. Renascimento é um momento histórico. Historicamente vocês estudam Renascimento. Em história vocês estudam, em literatura vocês estudam, certo? Muito bem. Só que aí a gente tem assim organizado. Renascimento, momento histórico. Como que acontecem as manifestações artísticas? Bom, elas acontecem de diferentes formas. Quais os nomes? Então, em artes, quando a gente está falando em artes, tá? E a gente está falando na Europa, a gente vai ter o mesmo nome. Entendem isso? É o mesmo nome. O nome que a gente vai dar para o movimento artístico que acontece no Renascimento é Renascimento. Tudo bem? Vou aproveitar e abusar um pouco aí. Em literatura, como que a gente chama então o movimento da literatura que acontece na Europa? Na verdade, a gente usa Portugal. A nossa referência é Portugal. Tudo bem? Como que é o nome do movimento da literatura que acontece no Renascimento? Na nossa referência é Portugal. Classicismo. Camões é o grande nome aqui. Tudo bem? Bora organizar. Olha que lindo. Vamos para o Brasil. Em artes, quando a gente está falando de Brasil, o que a gente tem? Que nome é o movimento artístico? Nenhum, porque não tem. Tá? Só que não. Tá? Porque a gente só tem índio, árvore e mar. Então não tem movimento artístico. Tá? Mas a gente tem na literatura. Por que a gente tem na literatura? E é feito por brasileiros? Não. Na literatura no Brasil, vocês já viram isso. Tem um nome que vai acontecer aqui, o Padre José de Anchieta e o Pero Vaz de Caminha com a Carta do Achamento, porque eu estou mais ou menos em 1500. Que referência você tem aqui? Muito bem, é o descobrimento que é o quinhentismo. Sim? Aí ficou claro? Tudo bem? Olha que interessante, tudo que está acontecendo na Europa e no Brasil a gente está capengando, né? Certo? Porque a gente acabou de ser descoberto. Então a gente não vai ter nenhum movimento artístico brasileiro e a literatura ela acontece, mas ela também não é feita por brasileiros. É o Padre José de Anchieta que vem para catequizar os índios e o Pero Vaz de Caminha com a Carta do Descobrimento. Beleza? Localizamos? Muito bem. Bora voltar aqui, voltar a continuar falando então, logicamente, da Europa, tá? E aí a gente viu então, né, o Michelangelo aí dentro da possibilidade maravilhosa da Pietà. A gente também viu Michelangelo na questão da Capela Sistina, que é um escândalo, é um espetáculo. E aí a gente chega numa técnica que vai ser bastante inovadora aqui no Renascimento, que vai se chamar escorço. O que é isso? É algo do quadro que aponta para fora, tá? Vocês já viram isso, porque vocês já leram Machado de Assis, em Dom Casmurro, está catalogado. O Bentinho, ele conversa com a gente, ele não conversa? Caro leitor, querida leitora. Ele conversa com a gente. Na pintura não tem como ele conversar com a gente, né? Né? Não rola. Tá? Imagina esse cara levantando, esse Jesus levantando e... Você tem um troço, né? Tipo filme de terror. Tá? Ai, quadro do Harry Potter. Assistiram Harry Potter? Que tem os quadros fantasminhas que eles falam, conversam? Né? Não, não é isso. Então o que a gente tem aqui? É algo do quadro que se projeta para fora. Aqui, gente, a gente não estuda, né? O Mantena, mas é porque só existe esse Jesus nessa posição. A sensação que dá é que ele vai cair para cá, assim, ó, que a gente vai... Segura Jesus. Certo? Tá? Então é essa disposição. Tanto que você olhando dessa maneira como vocês estão daí para cá, a sensação que dá é que ele é achatado, né? Ele é meio reduzido. Tá? E aí você fica falando assim, nossa, que estranho, né? Por onde será que ele começou o quadro? Não dá nem pra gente entender isso, ponto de fuga. Começou de lá para cá, começou daqui, né? É que é o centro do quadro, tá, gente? Eu sei que é horrível, mas... Tá? Então, começou daqui, foi para lá, para onde, né? De onde para onde? É até estranho. Por quê? Porque ele está tentando desenvolver essa técnica. Por que os renascentistas vão desenvolver essa técnica, gente? Porque eles pensam, lembra da ciência, lembra da razão? Raciocina comigo. Se eu estou fazendo um quadro, alguém vai olhar para esse quadro. E por que não o quadro olhar para este alguém? Conseguem compreender? Isso é questão do raciocínio. Isso é a razão. Então, eu estou pintando um quadro. Este quadro vai ser visto por alguém. Então, por que não o quadro também olhar para este alguém? O exemplo maior de escorço que a gente tem dentro do Renascimento,
Já vou mostrar para vocês, é este, tá? Por quê? Porque ela olha para fora e em qualquer lugar que vocês estejam, ela parece que olha para a gente, não parece? Eu estou aqui, parece que ela está olhando para mim. Quem está pro lado de lá, parece que está olhando para... A galera ali parece que está olhando para vocês, não tá? Isso não é um demônio, tá, gente? Isso é escorço, tá? Porque as pessoas falam assim, ai meu Deus, eu não quero ela tá olhando para mim, né? Tipo filme de terror. Não, tá? Isso é uma técnica. Então, como ela olha para fora, a sensação que dá é que ela está olhando, né, para a gente aqui. Tudo bem? Isso é técnica. E só é desenvolvida nesse momento justamente por quê? Porque é o momento em que eu estou refletindo, estou pensando sobre... Tá? Então eles sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem porque Deus quis ou porque alguém simplesmente obrigou, não. Ó, eu estou fazendo, lógico, tem alguém pagando para eu fazer isso, tá? Mas eu uso a minha razão para colocar e desenvolver todas as potencialidades que eu tenho dentro desse quadro, tá? A gente já vai chegar na Mona Lisa. Ups, deixa eu voltar aqui um minuto, para a gente poder ir, né, em partes. Então a gente tem aqui o escorço, que é essa técnica super inovadora que eu acho assim genial, tá? Na literatura isso também vai acontecer, né? Isso acontece lá com o Machado de Assis, porque vocês leram. O José de Alencar faz um pouco disso também, mas o que mais marca é o Machado de Assis, tá? Ele adora fazer isso, conversar com a gente. E aí a gente entra no Tiziano, tá? O Tiziano nesse quadro ele é simplesmente genial. Vejam, né, que a gente tem temas bíblicos, mas também temas da antiguidade clássica, temas da mitologia, porque no Renascimento, a gente já viu, ele retoma a antiguidade clássica, tá? Então não é que eu passo a acreditar nos deuses da mitologia, eu continuo acreditando em Jesus Cristo, tudo bem? Mas o que eu tenho agora? Eu tenho a antiguidade clássica como inspiração. E antes que vocês me perguntem, mas por que eles continuam pintando e esculpindo temas religiosos? Porque, gente, não é porque você tem como guia, né, a razão, o conhecimento, você deixa de acreditar em Deus. A gente tem muita gente aqui que está estudando e acredita que o conhecimento vai fazer a diferença na sua vida, certo? Só que Deus não continua aí? Deus está aí, tá? Então essas duas coisas vão caminhar juntas, tudo bem? Nesse caso, além dessa questão, né, de depois que passou Jesus Cristo pela terra, isso vai ficar para todo sempre, a gente ainda tem a questão dos mecenas. Quem são os mecenas? São aqueles que financiam a arte, tá? Então, muitos dos nossos artistas aqui tinham obras encomendadas, tá? Então, você paga para ele, olha, eu quero que você faça lá uma Nossa Senhora. Ah, tá bom, tá pagando, não é? Estou pagando, então eu faço, não tem problema. Tudo bem, gente? É comércio, não é se vender. Vocês conseguem compreender isso? É comércio, né? Daqui pouquíssimo tempo vocês já vão estar no mercado de trabalho, isso vocês já não estão, e muitas vezes você vai fazer coisas que nem sempre é o que você quer, né? Não é? Né? Infelizmente, tá? Um dia como hoje, seria muito mais interessante se a gente estivesse numa piscina. Tudo bem? Né? Mas não. Bora a aula só de que a gente tem um arzinho e já melhora, né? Mas mesmo assim, vamos ser sinceros, né? Ai, tá complicado. Bora olhar para o Tiziano. Vamos lá. Baco e Ariadne. Baco e Ariadne. Para a gente poder entender todo o quadro, a gente tem que entender a história, né, do Baco e da Ariadne para a gente compreender tudo. Então, primeiro eu vou contar para vocês a história que deu origem ao quadro. Tá? E depois a gente vai falar das questões técnicas do quadro. Então a história é a seguinte, quando a gente está falando de mitologia, a gente tem várias e várias versões, porque tudo é uma questão de tradução, tá? Então vou pegar uma delas. Essa aqui é a Ariadne. A Ariadne, ela é filha de uma deusa e um humano, um normal, uma pessoa normal como nós, réis mortais. Tá? Não, vocês não são? Eu sou, desculpa. Tá? Eu de deusa, de diva, tem nada, tá? Bom, aí o que acontece? Tem lá a Ariadne, tá? Ela ali. Acontece que vai para onde a Ariadne tá, que é a ilha de Minos, onde vive o Minotauro, o homem, corpo de homem, cabeça de touro. Ele vive dentro de um labirinto, certo? Vai para lá o Teseu. Teseu é um guerreiro e ele tem uma preocupação muito grande, porque existe uma maldição, né, de que a cada 7 anos, isso também varia, tá, de história para história, tem que ser entregue uma jovem, 7 virgens jovens para o Minotauro.
Porque se não fizer isso, a cidade vai cair em desgraça. Cair em desgraça é ser tomada por um vendaval, é chover grilo, é seca, coisas desse tipo, tá? E aí ele estava preocupado com isso. Ele pensou assim, e agora, hein? Vai que a minha irmã é uma das escolhidas para ser entregue como sacrifício por um minotauro. E ele não quer que isso aconteça com a irmã, tá? E ele pega, então, vai para essa ilha para tentar matar o minotauro. Vai encontrar Ariadne, tudo bem? Eu vou fazer um parênteses, porque eu acho importante fazer essas ligações. Se vocês já assistiram Jogos Vorazes, vocês estão percebendo que a história não é novidade. De pegar alguém para ser sacrificado, não é? Para que a ordem se mantenha. Sim ou não? Sim, então... Bom, outro filme para vocês também. A Ariadne... Para quem assistiu o filme A Origem com Leonardo DiCaprio, quem não assistiu tem que assistir, tá? Eles entram na mente das pessoas, né? Para criar toda uma situação, blá, blá, blá. Eu não vou contar, porque senão eu vou contar o filme. A última pessoa a ser chamada para participar do grupo é uma menina que se chama Ariadne. E a Ariadne faz o quê? Ela que organiza o caminho para poder entrar até a mente, até lá no inconsciente da pessoa. Por que esse personagem chama Ariadne? Tudo bem? Estudar mitologia, gente, é estudar o ser humano, tá? Vocês vão perceber que as histórias se repetem, certo? Tanto que vocês devem ter ouvido já, o complexo de Édipo na psicologia, o complexo de Eletra, não sei o quê. Tá tudo lá na Antiguidade Clássica, certo? Por isso que eu amo a Antiguidade Clássica e depois o Renascimento. Bom, o Teseu chega lá e fala assim, tuque, Ariadne, preciso de resolver esse problema, preciso matar o Minotauro que está aí dentro desse labirinto. Mas tem um problema, porque nunca ninguém consegue chegar até o Minotauro, porque como eles estão num labirinto, eles se perdem. Aí a Ariadne pensou como ela é, né, tem alguns poderes, não tanto quanto a mãe, ela pensou, bora fazer o seguinte, eu vou te dar um novelo, eu gosto dessa versão, tá? De fio de ouro, que eu acho mais bonito. Tem fio normal, fio do que você quiser. Eu gosto de fio de ouro, ou fio de sol também é lindo. Serve as duas coisas, tá? Vocês vão encontrar essas ideias aí. E aí ela pega e amarra nele na cintura e fica do lado de fora segurando o novelo, enquanto ele vai andando. Como aquele fio é de ouro, ele reflete. Então, quando ele vai passando por um lugar, ele olha e fala assim, não, já passei por ali, então por ali eu não vou mais. E aí ele vai sempre por um caminho novo. Consegue entender a estratégia? Para ele não ficar dando voltas pelo mesmo lugar. Certo? Porque daí as pessoas se cansavam e o Minotauro matava as pessoas que já estavam cansadas. E assim ele consegue chegar até o Minotauro e como ele é um grande guerreiro, ele luta com o Minotauro e mata o Minotauro. E aí, lógico, como ele vai fazer para sempre do labirinto? Segura o fio e ele vai daqui fazendo novelo, seguindo o caminho. Tchan, 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 tchan. Chegou lá fora. E aí, Ariadne, matei o bicho. Tchararã, tchararã, tchararã. Eu sou tudo. E ela, é mesmo, flop. Olha lá, ele é guerreiro, poderoso. Ela, filha de uma deusa. Pô, né? Ó que encontro perfeito. E, não estou inventando, tá aqui a prova do crime, ó. Tá vendo que ela tá seminua? Só que o Teseu, meninas, é o típico canalha. Ele está indo embora aqui no barquinho, ó. Eu sei que é difícil de vocês enxergarem, mas aqui, ó, lá no final tem um barquinho. E ela acorda, no outro dia o canalha já está indo embora, não deixou um zap, nada, nome real no Facebook, tá? E ela ficou lá, agora que ela acordou, que viu que o cara partiu, e ela ficou ali, né, do tipo, ó, como eu fui embora, tá? Ela tá mais ou menos pondo a roupa, gritando, né, canalha! Eu fico imaginando que ela tá gritando aqui, eu não vou gritar, porque depois os meninos vão ter que tirar os palavrões, ou colocar pi, tá? Mas imagine o que vocês falariam para esse cara canalha, o qual você ajudou, não é? Você resolveu o problema do canalha e ele, ó, partiu. A arte ensina. A gente não aprende porque não quer. E porque o canalha tem um poder desgraçado de iludir a gente, não é? Você sabe que o cara é canalha. Desculpem, meninos, espero que não sejam vocês. Você sabe que o cara é canalha, mas ele fala tudo aqui, ó. E você fala assim, ele é canalha, não vou me envolver porque ele é canalha, só vou me ferrar, não vou fazer isso, puf, né? Aí depois você se ferra e você fala assim, eu sabia, você é burra, você é burra, você é burra. É assim ou não é? Quem não teve um canalha na vida, não se preocupe, terá. Faz parte da vida de toda mulher, tá? Foi embora o cara. E ela ficou lá vendo navios, literalmente.